Louvado seja Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje trazendo aqui uma dica de leitura para quem gosta de pesquisar, estudar a história da igreja, a história da teologia cristã. E antes da gente entrar nesse review, nessa obra maravilhosa, essa obra acadêmica, dá aquele like, aquela curtida no canal, não se esqueça. Você que passa no canal aqui e não é inscrito, marca esse canal com sua presença, se inscreve aqui, faça parte desse canal, faça parte desse projeto. Ok? Nos ajude. A única forma de ajudar que o canal não venha parar e que o YouTube venha ver que o canal realmente é relevante, é importante para você, ajudando como? Divulgando nosso trabalho nas redes sociais, compartilhando esses vídeos, né, os links dos vídeos que nós colocamos nos grupos do Facebook, do WhatsApp, no Instagram, no Telegram, tá bom? E sempre lembrando, aciona o sininho das notificações, aperta o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção, todas você aperta ela para que o YouTube venha sempre notificar quando algum vídeo subir aqui para o canal. Vamos lá? A obra que eu tenho para apresentar para vocês é essa aqui, irmãos. Olha que obra fantástica. Deixa eu abrir para vocês aqui o vídeo, vocês terem uma noção. Olha isso. História da Teologia Cristã, do Wolfgang Pauli, ou Wolfgang Pauli, organizador. Aqui, ó, Edições Loyola. Obra acadêmica, uma obra que vai fazer um trabalho panorâmico aqui sobre como a teologia cristã foi desenvolvida ao longo dos séculos. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui. Primeiramente eu vou mostrar o número de páginas. E depois a gente vai dar uma pincelada, que o sumário é muito grande. São aqui, ó, 339 páginas. Eu vou baixar o vídeo para ficar mais fácil, né? Você que estiver acompanhando com a gente, quiser pausar também o vídeo para você ter uma visão mais ampla, uma visão melhor sobre a obra, tá bom? Pode ficar à vontade. Vamos aqui apresentar o que tem neste sumário, o que esse sumário vai nos proporcionar aqui, ó. Vamos lá. Começando aqui, ó. História da teologia. Wolfgang Pauli. 2. Teologia bíblica, de Christian Debruy. Textos como janelas. Revelação e mistério. A teologia da Bíblia una. Judaísmo antigo. Cristianismo primitivo. Ó, eu vou passar só alguma pincelada, irmão, porque assim tem muita coisa para falar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, Cristologia da primeira geração, a fonte da teologia, a teologia de Paulo, a teologia dos evangelhos sinóticos, escrito de João, unidade e multiplicidade. Você tem aqui, ó, a parte 3, ele já entra logo na patrística. Você tem aqui o início, o credo de Daquê, padres apostólicos, o apologista, gnose, vai falar sobre Egito, Síria, os padres antigos, os pais da igreja, nesse período aqui, que é os concílios ecumênicos, o imperador traz a igreja dentro do império, Teodósio, um concílio de Constantinopla, aí você tem aqui nova espiritualidade, séculos 4 e 5, Agostinho de Hipona, aqui, ó. Você tem Idade Média, Constantino Carlos de Magno, você tem Rabano Mauro, João Scotus Erígena, Filosofia e Teologia Islâmicas e Judaicas, Reforma de Cluny, Saint-Denis, Pedro Abelardo, Franciscanos e Dominicanos, João Duns Scotus, Guilherme de Ockham, né, falar sobre a navalha de Guilherme de Ockham, né, que é a sua teoria. O fim da Idade Média. Aí você vem a parte 5, a teologia na era da Reforma Católica, da divisão em confissões. Hubert Fletcher. Ó, Reforma da Teologia pelo Humanismo. Você tem aqui, ó, Lutero, Melanchthon, Ulrico Zwingli, João Calvino. Outros teólogos da Reforma importantes. Teologia polêmica antiga da fé. Teologia mediadora dos esforços. Interconfessionais de unificação. Tem mais. Vou tentar pegar aqui o máximo possível, para não... Ó. Teologia mediadora do reformador, Estrasburgo, Martin Busser, John Gruper. Ó. Aqui, ó. Petrus Câncio, o princípio teológico, a defesa da ortodoxia, a teologia da ortodoxia luterana, a teologia da ortodoxia reformada, teologia católica na era do barroco. Ó.
Roberto Bellarmino. Aí você tem aqui a parte 6. Era do Iluminismo e seus efeitos até a Revolução Francesa. Essa parte aqui nós vamos ler depois, um pouquinho. A querela sobre a graça entre tomistas e molinistas. Tá? Isso aqui é onde começa a questão ali da contra-reforma, né? Os debates que tivemos ali. Iluminismo, denominação de uma época, teologia prática, ciência bíblica, dogmática, deísmo, pietismo, Immanuel Kant, filósofo, né? Filosofia da religião de Kant, primeira recepção teológica de Kant. Você vem para a parte 7. O século XIX, a descoberta da historicidade, Revolução, Restauração, novas concepções filosófico-teológicas, Friedrich Schleiermacher, George Wilhelm Hegel, Kierkegaard, desenvolvimento da Igreja da Reforma, a Escola de Tübingen, Papa Pio IX, o Concílio Vaticano I. Aí você vem, parte 8. Teologias do século XX. Dialética, novos princípios fundamentais, o Papa João 22 e o Concílio Vaticano II, declarações centrais do Concílio, princípios teológicos inovadores. Parte 9, teologias não europeias, América Latina, desenvolvimento histórico da América Latina, atualização teológica da América Latina, recepção de teologia da libertação, teologia indígena, interessante, hein? Nós vamos continuando, Você tem aqui África, deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem. Aqui, África, missões e evangelização, autoconfiança e teologia da libertação, histórias e modos de trabalho. Perdão. Parte 10, teologia feminista. Surgimento e pretensão da teologia feminista, entradas, o olhar crítico sobre a religião patriarcal. Aí você vem aqui, igualdade de direito, mulheres na Bíblia, hermenêutica feminista, pesquisa histórica, teologia sistemática, institucionalização nas universidades, associações científicas, exemplo de desenvolvimento. E aí vamos. Vamos dar uma passadinha. Tá naquela discussão, naquele debate lá entre os tomistas e os molinistas, né? Muita gente conhece o molinismo através do William Lane Craig, né, teólogo, que é filósofo também, que é um expoente no nosso meio aqui, onde apresenta muito mais, como fala de conhecimento médio, né, sobre possibilidades, sobre onisciência divina, explora muito essa área aí, que o molinismo praticamente ele faz. É uma ciência teológica que faz uma ponte entre o arminianismo, e o calvinismo. Essa interação, essa ponte, tentando fechar lacunas de um lado e do outro, fazendo essa ligação. Nossa, que interessante aqui, gente. Aqui, Aqui, isso. Olha que coisa interessante, que quase não é tocado nesses assuntos para a gente entender um pouco mais. A querela sobre a graça entre tomistas e molinistas. A querela sobre a graça começou no ano de 1567, quando Miguel Bajos, né, 1513, século XVI no caso, que defendia um agostinianismo estrito em relação ao pecado original e a justificação, incapacidade do ser humano para o bem, justificação somente a partir da graça enquanto renovação da vontade por Deus que capacita para boas obras. Beleza. E aí vem. Foi condenado por Pio V, ou Pio V, né, como falam. Então surgiram desde 1594 as desavenças acadêmicas públicas entre dominicanos e jesuítas sobre a relação entre a ação graciosa divina e a liberdade da ação do homem. Tratava-se mais exatamente da questão se a decisão humana pela salvação ou a cooperação na justificação prejudica a soberania de Deus. Estavam nesse impasse aí, irmãos. Olha só. Isso dura até hoje, né? Mas já começou aqui a coisa a pegar fogo nessa época. Aí vem o teólogo jesuíta Luiz de Molina. Sabemos muito pouco sobre isso. Tem que ter mais obras publicadas e traduzidas desse homem aqui, irmãos, esse jesuíta. Por quê? Porque tudo começou
essa tese do molinismo começou com ele, Luís de Molina, né? Justamente mais essa perspectiva teológica aqui para a gente conhecer um pouco mais, que é tão pouco divulgada. Ele que insistiu no sinergismo, deu impulso para a querela sobre a graça com a obra Concordia Liberi Arbitri con Gratia Idonis, concordância do livre-arbítrio com os dons da graça. No molinismo, que buscava garantir a soberania de Deus e sua independência das decisões da criatura livre. Foi admitida uma ciência média, né? Conhecimento médio, um pré-conhecimento de Deus. Através dele, Deus conhece as circunstâncias e as condições de todas as decisões potenciais, ainda antes que Deus tenha se decidido a uma ação de sua providência. Este saber também não determina a livre decisão do ser humano. Contra sua concepção voltaram-se os dominicanos em torno do rigoroso dogmático Domingo Banias, 1528 a 1604, que partiam de uma praemotio, isto é, predeterminação, física, isto é, de uma decisão humana prévia e natural, não somente de uma influência moral da parte de Deus, eficácia plena da graça predestinante. Como a vontade humana está totalmente colocada no nível da causa segunda, ou seja, primeiro Deus tem que determinar, no caso essa posição aqui, Deus determina, Deus dá o primeiro passo e o homem reage à ação e à vontade de Deus determinante. Por isso a causa primeira é a vontade de Deus, a determinação, e a segunda o efeito, a prática, a atitude do ser humano. Segundo vista, a vontade de Deus como causa primeira, que tudo determina, a coexistência de real liberdade divina e humana não significa a quadratura do círculo, como ela foi cada vez mais fortemente percebida no pensamento moderno. O mais importante, representante da teologia jesuíta, Francisco Soares, tomou uma posição, quase no finalzinho aqui, tomou uma posição mediadora, mediadora na querela da graça. Depois que a querela foi levada a Roma e discutida em detalhe em comissões papais, pôde ser impedida a condenação formal do molinismo pelo Papa V, que proibiu a continuidade da querela. O conflito, entretanto, retornou nas disputas jansenistas. E aí entra em Jansen. Olha, muito interessante. Isso aqui é só um pouquinho da teologia, que ele vai dar essa pincelada no molinismo, que é pouco falado, já é um pouco conhecido por causa de alguns proponentes, alguns teólogos que debatem, discorrem sobre essa perspectiva do molinismo, que trabalha o quê? Conhecimento médio, as possibilidades. Não somente Deus determina, acredita que Deus determina sim, não todas as coisas, mas que Deus, com o seu pré-conhecimento, não vai determinar a ação do homem. Então tem essa ponte, essa liberdade do homem coexistindo com a soberania de Deus. E aí trabalha com muitas possibilidades. Quem vai olhar um pouco mais essa questão de filme, de série, por exemplo, linhas temporais, vamos dizer assim. Deus conhece, ou determina no caso, todos os finais, ok? Mas durante a caminhada do homem, o homem toma sua decisão também já no pré-conhecimento de Deus. Tudo que o homem for fazer não foge do conhecimento prévio de Deus. Sabendo que cada ação que ele tomar, Deus já conhece, e dependendo do caminho que o homem tomar, o final determinado, Deus já sabe, já conhece, porque o final de todas as possibilidades, todas as rotas que o homem for tomar, o final já está lá, pronto. Ok? Então é mais ou menos isso, resumindo aqui como é o molinismo, o conhecimento médio. Ok? Fica essa obra maravilhosa para vocês, uma maravilha aqui de obra acadêmica, história da teologia cristã, para vocês aí pesquisarem e alavancarem suas pesquisas, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.